Olá, gente! Bom, meu nome é Will Oliveira e hoje nós vamos falar sobre a polêmica Hilda Hilst aqui no projeto Lendo Nacionais, tá? Então, se você se interessa por esse tipo de vídeo, sugiro que você assista ele até o final, pois ele é um dos principais vídeos que vai ter aqui no canal, com certeza, porque eu tenho preparado muita coisa interessante aí sobre essa incrível Hilda Hilst. Tá? Então vamos lá? Bom, Hilda nasceu aqui no interior de São Paulo, na cidade de Jaú, e ela é filha de um escritor, né, o chamado Apolônio Hilst. O Apolônio Hilst, ele foi um escritor, um jornalista muito famoso, e ele escrevia inclusive muitos poemas para Hilda, e também Hilda escreveu depois muitos poemas para ele. Apolônio era uma pessoa que Hilda idolatrava demais, tá? Mas tem alguns contos, né, que fala sobre que quando ele pegou ela a primeira vez, ele falou que ela era uma pena ter nascido mulher, né? Então, Hilda, desde de criança, ela já lidava aí com a rejeição, tanto do pai quanto das pessoas de fora, por ter nascido mulher, né? Então, foi quando Hilda, ela começa a querer mostrar para o pai que ela era muito mais do que aquilo. Então, Hilda decide estudar Direito, né? Ela vai para São Paulo, ela estuda na faculdade de Direito, onde conhece Lídia Fagundes, por exemplo, e depois da morte do pai, ela vem aqui para a cidade de Campinas, então, onde ela constrói a Casa do Sol, que era num sítio da sua mãe, e ela decide fazer da Casa do Sol um recanto para a literatura. A Casa do Sol é uma casa incrível, né? Recebeu diversos autores e escritores super famosos, como Caio Fernando de Abreu, por exemplo. Então, assim, tem muitos relatos, muitas fotos aí de que eles viveram ali muito tempo, muito feliz, porque ela recebia muitas pessoas, porém, ela não saía da Casa do Sol. Então, foi onde Hilda passa a escrever os seus livros ali, e ela deixa de exercer a função dela ali, né, e passa apenas a se tornar escrivã. Hilda escreveu poemas, prosas, ela foi uma grande dramaturga, escreveu poesias, escreveu contos, mas foi realmente na prosa onde Hilda se destacou, né? Foi quando Hilda, ela escrevia muito bem e ela sabia que não era lida porque a escrita dela era uma escrita cheia de fluxos de pensamento. Hilda então passa a querer ser lida, então ela pedia diversas vezes que ela fosse lida. Então, eu vou deixar aqui, por exemplo, o trecho de uma entrevista que ela deu e explicando, na verdade, quais eram os interesses dela. Espero ficar uma excelente pornógrafa. Você pretende ser conhecida como uma grande escritora pornográfica? Eu acho assim que o escritor deseja ser lido. Essa é a meta e a vontade do escritor. Não adianta nada dizerem para mim que eu sou excelente, aí eu pergunto, o senhor leu? Não, senhora, nunca li. Então eu espero que dessa vez me leiam na cápsula, no bonde, no avião, nos banheiros. Nessa entrevista, ela escreve que ela tinha muito interesse em ser vista. E como ela não estava sendo lida, Hilda decide então chutar o pau da barraca e passa a escrever as suas próprias bandalheiras, como ela dizia assim, que seriam as próprias pornografias. Ela dizia que gostaria de ser uma grande pornógrafa, porque ela não era vista como a poética que era, então ela passa então a escrever as suas pornografias. E ela chega a chocar a sociedade quando ela escreve sobre Lori Lambe, que foi um dos seus livros mais polêmicos e é até hoje. Eu tenho 8 anos. Eu vou contar tudo do jeito que eu sei, porque a mamãe e o papai me falaram para contar do jeito que eu sei. Eu quero falar do moço que veio aqui e que a mãe me disse que não é tão moço assim. Eu deitei com a minha boneca na minha caminha, que é muito bonita, é toda cor-de-rosa. E o homem que não é tão moço pediu para eu tirar a calcinha, eu tirei. Aí ele pediu para eu abrir bem as perninhas e ficar deitada, e eu fiquei. Então ele começou a passar a mão na minha coxa, que é muito fofinha e gorda, e pediu que eu abrisse bem as minhas perninhas. Eu gosto muito quando passo a mão na minha coxinha. Daí o homem disse para eu ficar bem
quietinha, que ele ia dar um beijo na minha coisinha. E só me lamber como meu gato se lambe, bem devagarinho, e apertava gostoso o meu bumbum. Eu fiquei bem quietinha porque é uma delícia. E eu queria que ele ficasse lambendo o tempo todo, mas ele tirou aquela coisona dele, o piu-piu, que era um piu-piu bem grande, do tamanho de uma espiga de milho, mais ou menos. A mãe me falou que não podia ser assim tão grande, mas ela não viu. E quem sabe que o piu-piu do papi seja mais pequeno, do tamanho de um milho mais verdinho. Esse livro, O Caderno Rosa de Lori Lambe, ele está presente em todos os livros dela. Inclusive, eu tenho aqui o Pornô Chique, que é onde ela escreve as pornografias, que é composto aqui, que ele é composto aqui pelo Caderno Rosa de Lori Lambe, Contos de Escárnios, Cartas de um Sedutor. Eu tenho também Cartas de um Sedutor aqui na edição mais simples, que foi a edição da Editora Globo. Bufólicas, Berta e Isabeau. E esse livro ele é incrível, que ele fala um pouco sobre a fortuna crítica da Hilda. Então fala, Hilda se despede da seriedade, Tu, Minha Anta, da Hilda Hilst também, a festa erótica de Hilda Hilst, a prosa degenerada, discrição e a finura. Então é um livro incrível. Hoje, os livros, né, que foram a princípio publicados pela Editora Globo, deixa de ser publicado pela Editora Globo e passa a ser publicado então pela Companhia das Letras. A Companhia das Letras então lançou em 2017 o box da prosa, em 2018 o box da poesia, justamente porque Hilda foi agora em 2018 a homenageada da Flip, que teve aqui no Rio de Janeiro. Então, Hilda, ela foi realmente assim uma escritora que depois de sua morte, né, Hilda falece em 2005, depois de sua morte marca muito mais as pessoas, porque ela realmente é uma pessoa incrível. Eu mesmo conheci Hilda Hilst através do filme Do Começo ao Fim, que é um filme que retrata a história de um incesto, né, sobre dois irmãos, e eles têm um relacionamento ali, e nesse filme, eu vou deixar também aqui um trecho do filme, onde retrata um pouco desse livro. É um livro incrível, eu recomendo que vocês leiam. Ela é uma pessoa tão importante para a sociedade justamente pela questão feminista, né? Ela para sua época, ela é considerada uma das feministas literárias mais importantes, né? Ela foi considerada como uma literária do século XX mais importante na língua portuguesa. Ela era rejeitada por ser mulher e ela falava muitas vezes que se ela fosse um homem e publicasse as mesmas coisas, ela era lida e ela não era vista como uma pecaminosa, como uma devassa, como ela era. Ela mesma dizia que ela era chamada de puta. Então, assim, Hilda é uma pessoa fantástica, gente. Chamavam sempre de puta. Aquela mocinha puta. Eu não me importava mesmo. No vídeo da semana que vem, no vídeo que eu vou publicar agora, domingo, eu vou estar visitando a Casa do Sol. Então eu vou publicar aqui pra vocês também algumas fotos e falar como foi a minha experiência em estar conhecendo aí a Casa do Sol. Então se inscrevam no canal, já deixem o seu like, porque vamos falar aí bastante sobre Hilda Hilst. Semana que vem eu volto aqui e a gente vai falar um pouco também sobre duas obras dela, considerada como as principais obras, que seria a Obscena Senhora D e Tu Não Te Moves de Ti. Então eu vou ficar aguardando vocês aí. Um beijão e tchau, tchau. Mas a não ser tu, minha irmã e tão bela, não tive um nítido e premente desejo por mulher alguma. Mas sempre gosto de ser chupado. Então às vezes seduzo algumas com a beiçolinha revirada. Mas o falo na rosa, nas mulheres, só em extremes. Há em todas as mulheres um langor, um largar-se que me desestimula. Gosto de corpos duros, esguios, de nádegas iguais àqueles gomos ainda verdes, grudados tenazmente à sua envoltura. Eu gosto de cu de homem, cus viris, com os pelos negros ou aloirados à sua volta, um contrair-se, um fechar-se cheio de opinião. Bunda de mulher deve dar bons bifes no caso de desastre na neve. Leste sobre os tais que comeram os amiguinhos e amiguinhas congelados? Voltando às nádegas, as tuas, douradas e frescas. Tu foste única,
tuas nádegas também. Firmes, altas, perfeitas como as de um rapaz. Não faças essa cara e não rias. Não faças aqui.